Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa tarde a todas. Hoje nós daremos continuidade à catequese. Como eu falei na última aula, hoje nós entraremos efetivamente na catequese propriamente dita, né? Nós encerramos aquela fase da pré-catequese na última aula. A última aula foi sobre a fé, né? Foi até uma aula interessante porque nós tivemos novos alunos, né, na última aula, e acabou que eles não puderam vir hoje, né? Um está em retiro, não é bem um retiro, né, mas é uma espécie de retiro. A outra ficou doente, a Nalva veio hoje, né?
E aí, como era uma aula só com novos alunos, eu pude fazer uma revisão, mas também falei dessa parte da fé, como os alunos que tinham vindo até então não puderam vir, eu fiz essa revisão também das aulas anteriores, mas também falei da fé, né? Como a resposta do homem ao Deus que se revela, né? Porque nas aulas anteriores, né? Só para fazer uma recapitulação da pré-catequese, né? Na primeira aula nós falamos, né, da catequese em si mesma, né, do que é a catequese, como essa educação na fé e de como é importante que a nossa vida seja uma eterna catequese, que nós tenhamos uma catequese perene, né? Que a catequese não seja simplesmente um momento, né? Mas que nós sejamos eternamente catequistas e catequizandos, né? Ou seja, eternamente nos formemos na doutrina da Igreja, e eternamente também nos responsabilizemos por ensinar a doutrina da Igreja para aqueles que não a conhecem. E também na primeira aula nós falamos que a vida do homem é conhecer e amar a Deus. Conhecer e amar a Deus nesta vida para conhecer e amar a Deus eternamente na próxima vida no céu. Esse é o sentido mais profundo desta vida. Depois, na segunda aula, então, nós falamos, né, de que o homem é capaz de Deus, né, que o homem, por natureza, ele tem no seu coração o desejo de Deus. E também nessa segunda aula nós falamos da revelação divina, né, que Deus vem ao encontro do homem. Na terceira aula nós falamos da transmissão da revelação divina, e aí foi uma aula na qual nós falamos da tradição apostólica, da sagrada tradição, da Sagrada Escritura, do magistério da Igreja, falamos dos dogmas de fé, e aí sim, na última aula, nessa aula que eu mencionei há pouco, nós falamos da fé propriamente dita, que é essa resposta do homem ao Deus que se revela. Então, vejam que a fé não é o primeiro passo, a fé é a nossa resposta à revelação divina. Então, agora que nós então fizemos todo esse caminho na pré-catequese, todo esse caminho preparatório, é que nós entraremos no conteúdo da fé, como ele está exposto, explicitado no credo. E é até por isso também que nós rezamos o credo no início de cada aula, né? Credo que também é chamado, né, de símbolo da fé, né? Hoje, então, a gente também vai falar, antes de nós falarmos do conteúdo, né? A aula de hoje será simplesmente falar, faltou até o O ali, né? Às vezes eu estou perdido nos meus pensamentos, eu pulo algumas letras. Então é creio em Deus. Hoje nós falaremos simplesmente de creio em Deus. Nós nem falaremos ainda creio em Deus Pai. Nós entraremos na figura do Pai e, consequentemente, no dogma central da nossa fé, que é a Santíssima Trindade, apenas na aula que vem. A aula que vem é uma aula importantíssima, porque nós falaremos do mistério central da nossa fé, que é o mistério da Santíssima Trindade. Na aula de hoje, nós falaremos da nossa fé em Deus. Creio em Deus, mas antes disso nós falaremos então dos símbolos da fé, que são os credos, essas fórmulas, né, que expõem de maneira articulada
aquilo que nós cremos, o conteúdo da nossa fé, que nós poderíamos chamar também de profissões de fé. E a primeira parte da catequese nada mais é do que ensinar de maneira profunda qual é o conteúdo da nossa fé. E é a parte mais longa da catequese. Com base no credo, nós vamos explicar todo o conteúdo da fé católica para vocês, para que vocês de fato tenham fé católica. E hoje é impressionante como pessoas que se julgam católicas não conhecem a fé. Pessoas que vão à missa, frequentam as missas dominicais, às vezes até mais do que aos domingos, semanalmente, quer dizer, durante a semana, às vezes até diariamente, mas desconhecem parcial ou às vezes quase completamente o conteúdo da fé que julgam professar. Por isso é tão importante que a gente estude de maneira profunda o credo, né? E conheça de fato a fé católica, né? Afinal, o que é ser católico, né? O que significa ser católico? Qual é o conteúdo da fé católica? Então aqui, creio em Deus Pai, lá no compêndio, na página aqui, nessa edição maior do compêndio, né? Creio em Deus Pai, os símbolos da fé, a pergunta 33, né? Quais são os símbolos, o que são os símbolos da fé? São fórmulas articuladas chamadas também de profissões de fé ou credo, com que a Igreja, desde suas origens, expressou de modo sintético e transmitiu a própria fé com uma linguagem normativa e comum a todos os fiéis. Então, essa palavra símbolo, ela remete por exemplo, eu falava isso na última aula, né? Havia, por exemplo, um exército, né? Duas companhias de um exército, quando elas se separavam, eles dividiam um objeto ao meio e para que essas companhias se identificassem, esse objeto era chamado de símbolo. Então, quando aquele objeto dividido ao meio ele se juntava, por isso é que ele era chamado de símbolo, porque ele permitia que as duas companhias do mesmo exército se identificassem. E justamente o credo, a profissão de fé, permite que um fiel católico se identifique com o outro. Por isso é que essas fórmulas são chamadas de símbolos da fé. É isso o que nos identifica como fiéis católicos. Essa é a nossa identidade. Então, é claro que provavelmente isso não acontecerá, infelizmente até seria bom que acontecesse, mas se alguém parasse vocês na rua e perguntasse você é católico? Mas no que você crê? Qual é o conteúdo da sua fé? Você não precisaria se desesperar diante dessa pergunta, que a princípio é uma pergunta muito ampla, né? Bastaria você rezar o credo diante da pessoa, porque ali está o conteúdo da fé católica sintetizado. E vejam que é uma linguagem, o credo ele é normativo, ou seja, aqui isso remete também à noção de dogma. Ele é vinculativo, não há opção. Alguém que afirma ser católico deve crer em tudo o que está exposto no credo.
e da maneira que está exposto no credo. Caso contrário, nós incorreríamos num pecado grave, gravíssimo, contra a virtude teologal da fé, contra o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, mais especificamente contra a virtude teologal da fé. Nesse caso seria um pecado de heresia, que é tão grave que leva a pessoa que o comete à excomunhão. Claro que a heresia depende, né, da persistência no pecado, depende, para ser formal, de uma autoridade competente que a declare, que em geral é o bispo, mas vejam que nós não podemos negar nenhuma das verdades de fé que a Igreja ensina como divinamente reveladas e que estão ali no credo como inerentes à fé católica. Então isso tem que estar muito claro para nós. Não se trata de uma opção. Eu achei que a heresia só sairia de dentro de uma autoridade da Igreja. Não. Sai de nós também. Não, com certeza. Isso é uma heresia também. Sim. Aí a gente teria que diferenciar a heresia material da heresia formal, né? Qualquer fiel pode ser herege, né? Não apenas o clérigo, né? O clérigo é aquele que faz parte do clero, né? Da hierarquia da igreja. Qualquer católico pode cair em heresia. Apenas um católico, né, pode cair em heresia, mas o fiel leigo também. Aí eu diferencio a heresia material da formal. A heresia material é quando eu afirmo algo contrário à fé. Isso aí já é heresia material. Então, se eu chego aqui, por exemplo, e afirmo que Nosso Senhor não está presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, isso é uma heresia, porque é dogma de fé que Nosso Senhor está realmente presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, como Ele está à direita do Pai no céu. Isso é dogma de fé. Só que isso é uma heresia material, não é formal, porque para ser uma heresia formal eu tenho que afirmar, eu tenho que negar essa verdade de fé com pertinácia, ou seja, eu tenho que persistir nesse erro, e eu tenho que ser declarado herege por uma autoridade competente, que em geral é o bispo. Mas qualquer fiel, qualquer membro da igreja pode incorrer no pecado de heresia. Não sei se cabe agora perguntar. Eu sigo o que Bernardo Kussner, você sabe? Conheço. E aí ele bate muito em cima de algumas atitudes, assim, e ele foi ameaçado de ser excomungado. Isso vale de uma pessoa que a própria pessoa que vai excomungar está cometendo essa heresia? Não. Você entendeu? Não, entendi. Depende. No caso dele, quando ele é ameaçado de excomunhão, é pela maneira através da qual ele se refere aos bispos. Na realidade, para ele ser excomungado, ele teria que ser instaurado um processo canônico contra ele. Eu não sou canonista, né? Mas, a meu ver, ele teria que ter todo o direito de se defender, né? E teria que ser o bispo da diocese dele. Então, normalmente, essas ameaças são ameaças vazias. E ele também, quando ele fala, muitas vezes, de o bispo tal é herege, muitas vezes ele simplesmente está a se referir a heresias materiais, não formais, porque no caso de um bispo, só o Papa pode declarar que o bispo incorreu em heresia, porque aí você está diante de uma autoridade acima do bispo, então só o Papa poderia declarar. O Bernardo, ele é muito bom em vários aspectos, mas às vezes ele se excede quando ele vai se manifestar.
Mas essas ameaças de que ele vai ser excomungado também são muito vazias. Normalmente são ameaças sem sentido também, porque dependeria de um processo canônico regular. Aí a pergunta 34 vai falar quais são os mais antigos símbolos da fé, que são aqueles que estão presentes na Santa Missa, né? São os símbolos batismais. Uma vez que o batismo é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. As verdades de fé neles professadas são articuladas em referência às três pessoas da Santíssima Trindade. Na realidade, eu me confundi. Os mais antigos símbolos da fé, aqui na realidade o catecismo está se referindo aos mais antigos na história da Igreja. Um dos que a gente reza na Santa Missa, ele é de fato um símbolo batismal, o outro não, mas um deles mas assim, os mais antigos credos, né, as mais antigas profissões de fé que são encontradas na história da Igreja, elas são batismais, ou seja, elas estão relacionadas com a celebração do sacramento do batismo, e também por conta disso, em geral, elas são trinitárias, né? Elas acabam por ter uma estrutura trinitária, são articuladas em referência em torno das três pessoas da Santíssima Trindade. Quais são os mais importantes símbolos da fé? Agora sim, foi o que eu disse anteriormente, são aqueles que nós encontramos na Santa Missa, tanto no rito atual como no rito que era celebrado até o final da década de 60, que é o chamado rito tradicional, rito tridentino. Vai ter até, eu mandei lá no grupo hoje e ontem, né? Vai ser todo primeiro sábado do mês, ele é celebrado numa capela que fica ali em frente à delegacia da Barra, a Santa Teresinha, que pertence a São Francisco de Paula. Eles fazem o primeiro sábado lá. Vem um padre, que é o padre Zé Edilson, que inclusive já deu formação aqui na Semana da Família, acho que foi até ano passado. Ele vem celebrar a missa tridentina. Na missa tridentina sempre é rezado o credo ou símbolo niceno-constantinopolitano no domingo. A regra é o credo niceno-constantinopolitano. No rito atual, a regra é o símbolo dos apóstolos. E só é rezado o símbolo niceno-constantinopolitano em grandes solenidades. Essa é a diferença. Na missa antiga, a regra é o símbolo niceno-constantinopolitano. Mas esses dois são os mais importantes símbolos da fé, como a gente vai ver agora na pergunta 35. Quais são os mais importantes símbolos da fé? São o símbolo dos apóstolos, que é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Então vejam, de todos os símbolos batismais, aquele que ficou conservado é o da Igreja Mãe, né? Que é a Igreja de Roma. Esse é o símbolo dos apóstolos, que é o que a gente reza hoje no rito novo, no rito atual. É o que a gente reza em geral aos domingos, né? Em geral, a missa que tem o credo é a missa dominical, e hoje, em regra, o que a gente reza é o símbolo dos apóstolos, que é o credo que a gente costuma rezar aqui na aula de catequese. Eu acho que as outras turmas não rezam. Eu sou um coordenador meio tranquilo, então eu nunca estabeleci essa regra, mas eu rezo no início de cada aula o credo batismal, né? O credo dos apóstolos. Domingo rezou um credo. Porque era a solenidade de Pentecostes. Aí rezou o niceno-constantinopolitano, mas era só porque era uma solenidade. E o símbolo niceno-constantinopolitano, fruto dos primeiros 2 concílios ecumênicos de Niceia, que foi ambos no século IV, né, em 325, e de Constantinopla, 381, e ainda hoje comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Quando fala aqui de ecumênico, só para vocês não confundirem com esse falso ecumenismo que a gente vê aí hoje, que
está mais para protestantismo do que para ecumenismo. Ecumênico aqui quer dizer é um concílio que reúne todos os bispos do mundo inteiro, por isso é que é ecumênico. Ecumênico é relacionado ao mundo inteiro, então é um concílio que reúne o Papa com todos os bispos do mundo inteiro. E esses dois concílios, eles resultaram nesse credo, que ele é muito belo, muito completo, e ele foi muito importante para combater grandes heresias daquele tempo, e a gente vai falar sobre elas nas próximas aulas, e por isso ele é tão importante. A gente vai até rezá-lo agora. Vamos só rezar os dois credos então. O dos apóstolos, a gente está acostumado, vocês vejam que ele é belíssimo, evidentemente, também, mas ele é mais curto, é mais sintético. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, é belíssimo, né? Mas ele é mais sintético. Esse a gente, em geral, já sabe de cor, mas é bom que vocês saibam o outro de cor também, que aos poucos o outro vocês tenham assim no coração, ele decorado, e vejam que ele é mais profundo. E na catequese vocês vão ver que a catequese, o catecismo e o compêndio vão se fundamentar muito também no Niceno Constantinopolitano. Vamos rezá-lo aqui. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então vejam que ele é mais profundo, né? E tem uma parte que
na missa antiga e no rito atual, antigamente a gente ajoelhava, hoje é que ele naquela parte. Então, porque antigamente se ajoelhava e no rito atual, quando eu era criança, eu me recordo, adolescente, se ajoelhava, quando se fala, e por nós homens, era para ajoelhar e você ficava ajoelhado até se fez homem, aí você só levantava depois disso. Hoje eu continuo a ajoelhar, mas não é mais obrigado, né? Mas no rito antigo, sim, você se ajoelha porque faz referência à encarnação, né? Tirando essas tradições. Sim. Mas então vejam que esse é o conteúdo da nossa fé. Então a gente tem que pedir a Deus assim, a graça da gente não se afastar dessas verdades de fé, nem para a direita nem para a esquerda, sabe? A gente tem que estar sempre aqui protegido dentro da fé católica, sabe? Por isso é que é tão importante a gente estudar o catecismo, estudar a doutrina e ter um conhecimento profundo, né? E são verdades totalmente acessíveis a todos os fiéis, né? Independentemente do grau de instrução, de conhecimento, né? Essas verdades são acessíveis a todos, e essas são as verdades que salvam, né? Essas são as verdades que salvam. É a fé católica que nos salva, que nos leva ao céu, né? Como a gente falava na aula passada, é claro que a fé ela deve ser operante pela caridade, né? Uma fé sem obras, ela está morta, né? A fé, ela leva ao amor, claro, é evidente. A fé é uma pessoa que não ama, né? Quem não tem fé não ama, a gente viu isso também, mas também quem não ama também não tem fé. Na prática, mesmo que afirme ter fé, não tem. E aí a gente vai entrar agora então no conteúdo da fé, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa é a primeira parte, né? Como o credo, né? A nossa catequese também se dividirá nas 3 pessoas da Santíssima Trindade, né? Então a gente vai falar, né, em primeiro lugar do Pai, de Deus Pai, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, depois do Espírito Santo. Mas a aula de hoje a gente ainda nem falará da Santíssima Trindade em si. A aula de hoje a gente falará creio em Deus. E a primeira pergunta então se centrará exatamente nisso. Por que a profissão de fé começa com creio em Deus? Porque a afirmação creio em Deus é a mais importante, a fonte de todas as outras verdades sobre o homem, sobre o mundo e de toda a vida de cada um que nele crê. Então, isso é muito importante, né? A relação mais fundamental que nós temos é com Deus, né? Essa é a relação mais fundamental do homem, né? E crer em Deus é o mais importante. Hoje a gente está vivendo tempos assim de um profundo relativismo, né? E isso é muito perigoso. Hoje as pessoas falam, né? Basta você crer em alguma coisa, né? Nem se fala mais de Deus, né? Basta... até o ateísmo já virou uma opção atualmente, né? Basta você crer no amor, né? Numa força, numa energia. Basta você crer no bem, né? Você crer você encontrar o seu caminho, né? É tão triste assim, né? E a gente vê até pessoas assim que se esforçam sinceramente, né, nas suas consciências para serem boas, né? Mas não há como escapar, sabe?
o fundamental mesmo é crer em Deus, e daí decorre todo o resto. E é por isso que no credo e em tudo mais nós iniciamos com creio em Deus. Mas a partir disso, a partir dessa noção que o credo nos ensina, nós precisamos entender e alcançar essa verdade, que a relação fundamental das nossas vidas, da nossa existência, é a relação com Deus, que se ela está abalada, se ela está de algum modo desordenada, nada mais estará bem. É isso que eu me recordo, o Papa Bento XVI tem aquela trilogia Jesus de Nazaré, e ele fala isso, são 3 volumes, e tem um volume que fala da infância de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês nem precisam abrir, porque isso é só um parênteses, É quando o anjo aparece em sonhos para São José. Aí no versículo 21 do capítulo 1 de São Mateus, o anjo fala para São José sobre Nossa Senhora, José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. É isso, sim. Nesse caso, o que o Papa dizia é que nosso Senhor veio ao mundo para nos salvar dos pecados, E hoje as pessoas anseiam por um Salvador que venha mudar, em primeiro lugar, as realidades materiais, E naquela época também, um Messias que venha simplesmente tornar este mundo um lugar melhor para se viver. Quando essa de fato algo importante, sem dúvida, e é uma consequência do perdão, da remissão dos pecados. Isso em algum momento vai acontecer, mas não é a prioridade. Nosso Senhor veio nos salvar do pecado, Ele veio curar a nossa relação com Deus, porque o que faz, o que causa a desordem no mundo e faz o mundo um lugar ruim para se viver, e digamos assim, é o pecado, é a desordem na nossa relação com Deus. Então, desculpem essa divagação, mas o fato é que, porque a profissão de fé começa com creio em Deus? A afirmação creio em Deus é a mais importante, é a fonte de todas as outras verdades sobre o homem, sobre o mundo e de toda a vida de cada um que nele crê. E hoje as pessoas não têm essa compreensão. Se eu não creio em Deus, eu não sei nada sobre mim mesmo, eu não sei nada sobre o homem, eu não sei nada sobre o mundo. Me veio agora aquela figura do Leandro Carnal, que se diz ateu, Eu fui num evento, foi muito interessante, que o Centro Dom Bosco, ele organiza aquele fórum da Liga Cristo Rei, Todo ano tem lá, a gente faz atualmente no Lagedo, que é muito bonito aqui em Vargem Pequena, tem um lugar de eventos. Aí na sexta-feira que começava o fórum da Liga Cristo Rei, teve o evento lá da minha área de seguros, o Enconseg, que é o encontro dos corretores. Aí a celebridade do evento era o Leandro Carnal, que é ateu, E ele chegando lá e ele falando um monte de asneira, quanto eles devem ter pago para aquele cara lá, E eu refletindo sobre isso, ele deve ter ganho uns 300 mil reais para dar aquela palestra de 1 hora, e eu pensando um ateu, sabe?
falando com uma propriedade. Isso me remete, agora eu pensei nele, eu nem tinha pensado em falar dele, mas um homem que não crê em Deus, o que ele vai falar sobre, o que ele sabe sobre a vida, sobre o ser humano, sobre o mundo? É evidente, a relação mais fundamental, ele pode até ter alguma inteligência. Aí foi até interessante, porque eu falei dele na minha fala de abertura do fórum, porque eu fiz uma comparação dele com os palestrantes que lá estariam, que não cobram nada, a gente só tem que pagar a viagem da pessoa, a passagem e a estadia, porque nesses fóruns aí os padres que vão, evidentemente, não cobram nada, os palestrantes que são fiéis leigos também não cobram nada, e ele lá com certeza cobrou. E outro dia lá, a gente não sabia, né? Ele não é casado, ele mostrou lá, isso não é preconceito, mas botaram lá no grupo ele revelando lá o namorado dele, ainda tem essa desordem também, lá ele mostrando lá o namorado dele, né? Se tivesse, claro, um homossexual aqui, aluno, que não teria problema nenhum, eu até peço a Deus essa graça de ter um aluno que queira viver a fé católica, né? Mesmo sendo homossexual, né? Não tive essa oportunidade, pelo menos que eu saiba, mas você vê um homem todo desordenado querendo guiar as pessoas, dizer como é a vida, e um homem que não sabe nada de nada, e falando aí como um professor pardal, sabe? Uma tristeza. Eu disse agora, Pedro, numa entrevista, que as pessoas que tiverem preconceito, se falar sobre a religião satanista ou outra religião, é preconceito e tem que botar na justiça. Eu vi, porque ele foi irônico, né? Eu vi. Então, assim, isso eu só faço esse parênteses porque essas pessoas que de fato, assim, não têm fé, nós temos que realmente colocá-las no seu devido lugar dentro de nós, não é para humilhar a pessoa, mas dentro de nós a gente tem que colocar essas pessoas nos seus devidos lugares, porque a relação fundamental que elas têm, ela não existe. Então é evidente que a compreensão, a cosmovisão dessas pessoas vai estar toda errada, porque elas não têm a relação fundamental delas, que é a relação com Deus ordenada. Aquela velhinha que está ali dentro da igreja, rezando o terço dela, sob muitos aspectos tem uma visão mais ordenada de muita coisa do que esses sabichões aí de fora, que a gente está aí dando valor ao que eles falam, entendem? Então, é por isso que é fundamental, então, que nós manifestemos, em primeiro lugar, a fé em Deus, a fé de que há um Deus, né? E que Ele é a fonte de todas as outras verdades, né? Sobre o homem e sobre o mundo, né? Como diz aqui na resposta, né, de toda a vida de cada um que nele crê. E aí a pergunta 37 vai dar um passo além, né? Por que professamos um só Deus, né? Não apenas creio em Deus, né? Creio em um só Deus, ou seja, não há mais de um, né? Há apenas um Deus. Porque ele se revelou ao povo de Israel como o único, quando disse: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu é que sou Deus e outro não há. O próprio Jesus o confirmou: Deus é um só. Professar que Jesus e o Espírito Santo são também Deus e Senhor não introduz nenhuma divisão no Deus único. Essa questão do Deus unitrino a gente vai compreender melhor na próxima aula. Mas vamos a essas passagens bíblicas, então, que são as 3 que eu coloquei ali. Vamos lê-las agora, para entender, então, que a Escritura já ensina que Deus é uno, ou seja, não há mais de um Deus.
O Deuteronômio é o 5º livro da Escritura, é o último livro do Pentateuco, né, do chamado Pentateuco, né, que para os judeus é a Torá. Deuteronômio 6, versículos 4 a 9. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Hás de prendê-los à tua mão como sinal e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Então, lá no versículo 4 fala claramente: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então vejam que no início, para o povo de Israel não era tão claro que os deuses dos pagãos eram ídolos, eram falsos. O que havia, o que estava claro para eles é que o Senhor era o único que deveria ser adorado. Mas no tempo dos profetas, isso também fica claro nos Salmos, é que ficou mais evidente que sim, que os deuses dos pagãos eram falsos, eram ídolos e consequentemente demônios. Hoje é claro que se falar isso aí fora, eu já falei até em aula que está no YouTube, mas nunca fui preso, graças a Deus, mas hoje se falar aí em determinados ambientes você sai de camburão, né? Mas é a verdade. Isso está na Escritura, inclusive. Os deuses dos pagãos são demônios, são ídolos, são falsos deuses. Essa passagem de Isaías é clara nesse sentido. Isaías 45, versículos 14 a 25. Isaías é um livro profético, né? Um dos livros proféticos e talvez o mais importante. Eis o que diz o Senhor: os pobres do Egito, os traficantes da Etiópia, os de elevada estatura de Sabaim, passarão para a tua terra e serão teus. Eles te servirão e desfilarão acorrentados. Eles se prostrarão diante de ti e te implorarão. Deus só se encontra em tua morada, não tem rival algum. Os outros deuses não existem. Verdadeiramente um Deus se esconde em tua casa. O Deus de Israel, um Deus que salva. Ficarão envergonhados e confusos todos aqueles que se lhe opuseram. Ignominiosamente eles se retirarão, os fabricantes de ídolos. Israel obterá do Senhor uma salvação eterna, sem confusão nem vergonha até o fim dos tempos. Eis o que diz o Senhor que criou os céus. Ele, o único Deus que formou a terra e a estabilizou, que não a criou para que seja um caos, mas a organizou para que nela se viva. Eu sou o Senhor e não tenho rival. Não tenho falado às escondidas nem numa terra tenebrosa. Não disse à raça de Jacó: procurai-me no caos. Eu, o Senhor, digo a verdade e me manifesto com toda franqueza. Vinde, reuni-vos todos, aproximai-vos, vós que fostes salvos dentre as nações. Nada disso compreendem aqueles que trazem seu ídolo de madeira, aqueles que oram a um Deus impotente para salvar. Fazei valer vossos argumentos, consultai-vos uns aos outros. Quem havia predito o que se passa? Quem o tinha anunciado desde longa data? Não fui eu o Senhor e nenhum outro? Não há Deus fora de mim. Volvei-vos para mim e sereis salvos,
todos os confins da terra, porque eu sou Deus e sou o único. Juro-o por mim mesmo, a verdade sai de minha boca, minha palavra jamais será revogada. Todo joelho deve dobrar-se diante de mim, toda língua deve jurar por mim, dizendo: é só no Senhor que se encontra a vitória e a força. A ele virão envergonhados todos aqueles que se tinham levantado contra ele, mas toda a raça de Israel achará no Senhor o triunfo e a glória. Então aqui já está mais claro, né? Que não há Deus fora do Deus de Israel, que claro é o Deus, né, uno e trino, né? Israel evidentemente no Antigo Testamento é o Deus. O povo de Israel é uma prefiguração da Santa Igreja Católica, né? Isso tem que estar claro, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo ainda não havia se encarnado no ventre de Nossa Senhora. Mas aqui está muito claro que não há salvação sem o reconhecimento, né, deste Deus verdadeiro, né? E os falsos deuses, né, que o autor sagrado coloca com letra minúscula, são ídolos, né? São falsos, são obras de mãos humanas, como dirá um salmo, né? Tem boca e não podem falar, tem olhos e não podem ver, tem ouvidos e não podem ouvir, como eles serão seus autores. É muito claro, né, na Escritura que o paganismo, né, as falsas religiões são um caminho de perdição. Infelizmente hoje na própria igreja reina um relativismo. Quem vai julgar na prática é Deus, se a pessoa era ignorante. Só Deus vai julgar, né? Mas objetivamente a gente não pode cair na subjetividade. O fulano foi macumbeiro a vida inteira, aí você vai lá na missa de sétimo dia, a gente não entende, né? Nem por que tem missa de sétimo dia, mas tudo bem. Exatamente. Sim. Aí a gente não entende nem por que tem missa de sétimo dia, mas tudo bem. Aí tem a missa, aí o homem é santo, né? A missa de sétimo dia virou uma missa de canonização, né, atualmente. O padre nem conhece a pessoa, aí ele afirma que a pessoa está no céu. Isso é irritante, assim, porque você não tem que nem presumir que a pessoa está no céu nem no inferno, você tem que presumir que está todo mundo no purgatório, porque se está no céu, você não precisa rezar. Se está no inferno, não adianta você rezar. Então você tem que presumir que está todo mundo no purgatório, porque é uma coisa óbvia, né? Mais claro do Paulo Gustavo, né? E aquilo então foi um absurdo, porque ele era um pecador público, né? Se fosse fazer algo para ele, tinha que ser totalmente discreto, né? Ele era um pecador público. Mas assim, vejam que nós perdemos essa noção de inferno, nós perdemos a noção da necessidade de estarmos na verdade, no estado de graça, e que as falsas religiões são um caminho de perdição. Tem até esses filmes, né, que são seriados assim, que falam de demônio e rodando como pobrezinho. Sim, o demônio virou, inclusive ainda tem isso, ainda tem esse satanismo disfarçado, né? Exatamente, o satanismo, inclusive, além das falsas religiões, hoje o próprio satanismo virou uma espécie de religião. Exatamente. Aí vamos à última passagem, que aí tem um peso bem maior, porque aí é o próprio nosso Senhor falando, né? Nosso Senhor falando dos maiores mandamentos, e aí ele reafirma, né, que Deus é uno, né, a unicidade de Deus, né. Marcos
capítulo 12, versículos 28 a 34. Achegou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e vendo que lhes respondera bem, indagou dele: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que este não existe. Disse-lhe o escriba: perfeitamente, mestre, disseste bem que Deus é um só e que não há outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele falara sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava fazer-lhe perguntas. Então aqui nosso Senhor, com a sua autoridade, de Deus que se fez homem, o Verbo eterno do Pai, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele ensina que Deus é um só. Então, para nós fica claro, nós cremos em um só Deus. E na aula de hoje, nós não entraremos ainda na Trindade, este dogma, que Deus é trino. Nós falaremos na aula que vem. Eu só acrescento isso, o catecismo falará melhor, tá gente? Vamos, para que vocês leiam em casa, eu não sei se vocês têm conseguido ler, mas é fundamental, eu reforço isso toda a aula, mas é para vocês anotarem, parágrafos 185, porque lá no grupo se perde, por mais que não sejam tantas mensagens assim, do parágrafo 185 até o 231. Não deixem de ler de uma aula para outra o que está no catecismo, tá? Parágrafo 185 ao 231. Vamos ler aqui no catecismo o que fala de um só Deus, mas vocês têm que entender que além do argumento teológico, além do argumento de fé, até filosoficamente não se sustenta o politeísmo, porque crer em Deus significa crer em um só Deus, filosoficamente. Crer em um ser supremo, crer em um ser perfeito, significa crer em um só Deus. Não há como se sustentar filosoficamente, tanto que até aqueles que se dizem politeístas, na realidade eles fazem, de alguma maneira, o que eles fazem é uma certa gradação entre as divindades, Isso a gente vê nas próprias religiões religiões entre aspas, de matiz africana, por exemplo, eles falam de deuses com D minúsculo, aqueles orixás, são sempre deuses com D minúsculo, então não faz o menor sentido, falar de mais de um Deus, porque se ele é um ser supremo, perfeitíssimo, ele tem que ser um só. Não faz sentido. E o catecismo, por mais que o catecismo não seja um livro de filosofia, ele é um livro de fé, também não é um livro de teologia, por mais que ele toque em questões teológicas, mas ele vai afirmar isto, Vamos lá para o parágrafo 200, do 200 ao 202, ele vai falar desta questão de creio em um só Deus.
Com estas palavras começa o símbolo niceno-constantinopolitano, a confissão da unicidade de Deus, que tem sua raiz na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. Isso é uma citação do Catecismo Romano, que é o Catecismo do Concílio de Trento. Eu até aconselho que vocês o comprem, caso queiram se aprofundar. Tem uma editora chamada Castela Editorial, que reeditou o Catecismo Romano. A Israel, seu eleito, Deus revelou-se como o único. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio 6, 4, 5. Por meio dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para Ele, o único. Voltai-vos para mim, sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Com efeito, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda a língua há de jurar por mim, dizendo: só no Senhor há justiça e força. Isaías 45, 22, 24. Isso é repetido, se vocês olharem o rodapé, São Paulo repete, o que Isaías diz na carta aos Filipenses 2, versículos 10 a 11. O rodapé ajuda vocês bastante a se aprofundarem. É por isso que é tão bom a gente ler com calma, aos pouquinhos nas aulas e em casa também. Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele mesmo é o Senhor. É uma outra citação do Evangelho de São Marcos. Confessar que Jesus é Senhor é o específico da fé cristã. Isso não contraria a fé em Deus único. Crer no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida, não introduz nenhuma divisão no Deus único. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas uma essência, uma substância, isto é, uma natureza totalmente única. Vejam que isso foi definido no 4º concílio de Latrão. Então, os concílios eles eram bem assim dogmáticos, e definiam as verdades de fé. Aí agora a gente vai entrar na questão do nome de Deus, Com que nome Deus se revela? É a pergunta 38. A Moisés, Deus se revela como o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Êxodo 3, 6. Ao mesmo Moisés, Deus revela o seu nome misterioso. Eu sou aquele que sou. O nome inefável de Deus, já nos tempos do Antigo Testamento, foi substituído pela palavra Senhor. Assim, no Novo Testamento, Jesus, chamado de Senhor, mostra-se como verdadeiro Deus. Somente Deus é em si mesmo a plenitude do ser e de toda a perfeição, ao passo que as criaturas receberam dele tudo o que são e têm. Ele é aquele que é, sem origem e sem fim. Jesus revela que também ele leva o nome divino, eu sou. Está no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 28. Por que é importante a revelação do nome de Deus? Ao revelar o seu nome, Deus dá a conhecer as riquezas contidas no seu mistério inefável. Somente Ele é, desde sempre e para sempre.
aquele que transcende o mundo e a história. É Ele que fez o céu e a terra, é o Deus fiel, sempre próximo a seu povo para o salvar. É o Santo por excelência, rico em misericórdia, Efésios 2, versículo 4, sempre pronto a perdoar. É o ser espiritual, transcendente, onipotente, eterno, pessoal, perfeito, é verdade e amor. Deus é o ser infinitamente perfeito que é a Santíssima Trindade. Essa é uma citação de um santo chamado São Turíbio de Mogrovejo. Vejam, vamos ler essa passagem que está no livro do Êxodo. É uma passagem bem conhecida, não sei se vocês a conhecem. É o primeiro livro dos chamados livros históricos. Logo depois do Deuteronômio, que é o livro do... é o segundo livro do Pentateuco. O primeiro livro dos livros históricos é o livro de Josué. É o segundo livro do Pentateuco, que é o livro do Êxodo. Capítulo 3, é a passagem da sarça ardente. Uma passagem bem conhecida. Êxodo capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Esse aqui é o momento em que Moisés foi chamado para ser instrumento de Deus na libertação do povo de Israel e no êxodo que o povo de Israel faria em direção, do Egito em direção à terra prometida. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: Eu vi a aflição de meu povo que está no Egito e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus, e eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha.
Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderás aos israelitas: aquele que se chama Eu Sou envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos israelitas: é Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, quem me envia para junto de vós. Esse é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração a geração. Esse Javé aqui é uma tentativa de tradução desse eu sou aquele que sou, mas na realidade a tradução mesmo é esse nome impronunciável aqui que está no compêndio. É o tetragrama, né? São essas 4 letras, que era um nome inclusive que na liturgia israelita só o sacerdote podia pronunciar uma vez por ano. Eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é, eu sou aquele que está. Depende da tradução. O fato é que, como diz o catecismo, este nome indica, né, que somente Deus é, né? Deus ele tem a plenitude do ser. Isso significa que Deus é e nós somos porque Ele é. É Ele que nos dá o ser. Ele é a fonte do nosso ser. É por isso que a pessoa que não tem relação com Deus, ela não tem relação com ela mesma no final das contas, né? A pessoa que rompe com Deus, a pessoa que não tem comunhão com Deus, ela acaba por romper, né? Por quebrar a comunhão com ela mesma, porque ela não tem relação com aquele que deu o ser a ela, com aquele que deu origem a ela, com aquele que deu a vida, a existência a ela. Eu sou aquele que é, eu sou aquele que sou. Nós temos que compreender esta verdade. Somente Deus é. Eu sou porque Ele é. E isso é tão belo. Na aula sobre a criação a gente vai aprofundar esse mistério. Deus ele nos dá o ser e não apenas nos dá o ser, né? O Padre Paulo enfatiza muito isso. Ele nos sustenta no ser. Ele pensa em cada um de nós a todo momento. Se Deus parasse de pensar em nós, nós voltaríamos ao nada. Então, Ele nos cria ao pensar em nós e continua a pensar em todos nós, e por isso Ele nos sustenta no ser. E isso é muito belo. E isso mostra o amor de Deus por nós. E vejam que, como diz aqui na resposta 40, né? A revelação, né, do nome de Deus, né? Qual é a importância, né? Ao revelar o seu nome, Deus dá a conhecer as riquezas contidas no seu mistério inefável. O próprio ato de revelar o seu nome, né, de se revelar, né? Quando a gente diz o nosso nome para alguém, né? Hoje é interessante, né? A gente fala com muitas pessoas e às vezes a gente não diz o nosso nome, né? As relações humanas estão frias em muitos graus, né? A gente às vezes está tão corrido, né? A gente vai a determinados ambientes mas quando a gente diz o nosso nome, né? Isso mostra uma intimidade. Como diz aqui, né?
é algo do nosso mistério, né? O nosso nome é algo da nossa intimidade, né? Algo de quem nós somos. Então, o Deus que revela o seu nome a Moisés e, consequentemente, a nós, a cada um de nós, né? Ele se revela, ele revela o seu mistério, ele revela quem ele é. Então, é claro que ajuda, né? Nos ajuda a compreender este ato, né? Esta teofania, né? Esta manifestação de Deus que revela o seu nome, nós pensarmos nas relações humanas, né? Quando nós dizemos o nosso nome para alguém, especialmente para as pessoas mais importantes das nossas vidas, né? Talvez quando os nossos filhos, né, aprendem a dizer os nossos nomes, né? E essa intimidade, né? Somente Ele é desde sempre para sempre. E é tão belo essa aparente contradição, né? Aquele que transcende o mundo e a história, ao mesmo tempo, de fato, Ele está acima do mundo e da história. Mas essa passagem mostra que Ele nos vê. De fato, Ele transcende o mundo e a história, Ele está acima do mundo e da história, mas Ele vê o mundo e a história. E não apenas o mundo e a história, os grandes acontecimentos, Ele vê as nossas misérias, os nossos sofrimentos, como Ele viu as misérias e os sofrimentos dos israelitas no Egito. Ele é capaz de enxergar aquilo que apenas nós enxergamos, aquele mínimo sofrimento que apenas nós enxergamos no íntimo dos nossos corações. Então, de fato, Ele transcende o mundo e a história, mas Ele é pessoal, Ele é íntimo de nós, Ele está presente, como está escrito aqui, é Ele que fez o céu e a terra, mas Ele é o Deus fiel, sempre próximo ao seu povo para o salvar. Sim, Ele é o Criador do céu e da terra, Ele é o Criador do universo, mas Ele é onipresente, Ele está presente no meio de nós. Ele é pessoal, Ele nos salva. É o santo por excelência, rico em misericórdia, sempre pronto a perdoar, mesmo quando nós somos infiéis a Ele. Ele nunca nos trai, mas sim, nós o traímos, infelizmente. Nós somos infiéis, como era o povo de Israel, né? A história do povo de Israel é uma história de infidelidade, como de alguma maneira é a história da própria igreja, né? Não da igreja que é santa, mas nós que somos filhos, que somos membros da igreja, infelizmente, boa parte dos membros da igreja, não dos santos, né? Os santos foram bons filhos, mas boa parte de nós somos filhos desobedientes, filhos que traem, que decepcionam Deus. Mas Ele é rico em misericórdia, Ele nos perdoa, e Ele se mantém fiel. Então, todas essas características, né? É o ser espiritual, transcendente, onipotente, né? Ou seja, Ele pode tudo, Ele é o Deus do impossível, né? Hoje lá no santuário, eu fui à missa no santuário 10 da manhã, o padre falou, o Deus do impossível, né? Ele não perde batalhas, né? Nós precisamos crer que Ele é o Deus do impossível. Não foi isso que o anjo Gabriel falou para Nossa Senhora? Porque para Deus nada é impossível, né? Antes de Nossa Senhora dar o seu sim, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Para Deus nada é impossível. Eterno, pessoal, perfeito, é verdade e amor. Nós precisamos crer no que a igreja nos ensina
a respeito de Deus. E aí o catecismo vai salientar estas duas propriedades, né, que estão na Escritura. Deus é a verdade e Deus é amor. Inclusive é a definição que eu pelo menos considero a mais bela de todas, né, que está na Sagrada Escritura, que está na primeira carta de São João, que Deus é amor. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, e nosso Senhor diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus é verdade, Deus é amor. E aqui é claro que também tem uma referência, um paralelo que nós poderíamos fazer às duas principais faculdades da alma, né, da nossa alma, que são a inteligência e a vontade, né? A inteligência que está diretamente relacionada com a verdade, a inteligência que busca a verdade, e a vontade que busca o amor. Então, Deus é a verdade, Deus é o amor. Então, pergunta 41, fica à vontade, querida. Em que sentido Deus é a verdade? Pergunta 41. Deus é a própria verdade e, como tal, não se engana e não pode enganar. Ele é luz e nele não há trevas. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 5. O Filho eterno de Deus, sabedoria encarnada, foi enviado ao mundo para dar testemunho da verdade. Evangelho de São João, né, capítulo 18, versículo 37. Nosso Senhor fala, né, para Pilatos, né, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade ouve a minha voz. Então, isso é tão belo, né? Nós homens, nós enganamos, né? Nós mentimos, infelizmente, ou nos enganamos, né? Nós podemos nos enganar. Às vezes eu tenho que fazer essa distinção, os meus filhos ainda não alcançam. Quando eu me engano, eles acham que eu menti. Eu tenho que explicar para eles, não, o papai não mentiu, o papai se enganou. Eles não entendem que quando você dá uma informação errada, você pode não ter mentido, você se enganou, né? Mas Deus não, Deus ele não engana e ele não se engana, ele é a própria verdade, ele é luz e nele não há trevas, então com ele a gente tem uma total segurança, né? Uma total segurança de que a sua palavra é a verdade, de que a sua vontade é o melhor para nós, de que não há erro, não há erro, por exemplo, na palavra de Deus, na doutrina da igreja, né? A palavra de Deus é a verdade, a doutrina da igreja é a verdade. Deus é a verdade. E na palavra e na doutrina está a verdade, porque elas foram reveladas por Deus, né? E na própria igreja, no magistério da igreja, está a verdade, porque ele é guiado por Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, é nisso que nós devemos crer. Não em nós, né? O profeta Jeremias diz, maldito do homem que confia em outro homem, né? A nossa confiança deve estar em Deus. Infelizmente, nós vivemos em tempos em que os homens não dizem creio em Deus, né? Nós vivemos tempos de um humanismo totalmente desenfreado, né? Os homens creem neles mesmos, né? Mas não, nós devemos crer em Deus,
Se nós cremos em nós mesmos, é quando nós estamos totalmente unidos em comunhão e humilhados diante de Deus, sob o influxo da sua graça. Aí sim nós podemos ter alguma confiança em nós mesmos. E a pergunta 42 vai falar do amor. De que modo Deus revela que Ele é amor? Deus se revela a Israel como aquele que tem um amor mais forte do que o de um pai ou de uma mãe pelos seus filhos, ou de um esposo por sua esposa. Ele em si mesmo é amor. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículos 8 e 16. Que se doa completa e gratuitamente, que amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crer seja salvo por ele. João 3, versículos 16 e 17. Enviando seu Filho e o Espírito Santo, Deus revela que Ele próprio é a eterna troca de amor. Essa é a forma, inclusive, que eu prefiro, né, de explicar a Santíssima Trindade, né? É justamente a partir do amor, né? É claro que a Trindade é um mistério que está muito acima da nossa razão, né? Mas a maneira que eu prefiro para explicar a Trindade é essa, né? Pelo menos é a maneira que entra melhor na minha cabeça, é que o Pai ama o Filho, né? O Filho é amado pelo Pai e ama o Pai de volta, e o amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo, né? Como está escrito aqui, né? Enviando o seu Filho e o Espírito Santo, Deus revela que Ele próprio, né, a Santíssima Trindade, é a eterna troca de amor. O Espírito Santo é o amor de Deus em pessoa, né? Como diz São Paulo na carta aos Romanos, né? O amor de Deus foi derramado em nossos corações graças ao Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nossos corações graças ao Espírito Santo que nos foi dado. Vamos enriquecer um pouco com a Escritura essa questão de Deus que é verdade, porque nós vivemos tempos em que, como eu falei desse humanismo, né, em que as pessoas acham que tudo depende dos homens, né? E nós precisamos virar essa chave, né? Até dentro da igreja, né? As pessoas hoje, como eu falava, aquele católico de supermercado, né? Que ele escolhe no que vai crer, da fé, da moral da igreja. E não pode ser assim. Eu tenho que reconhecer a autoridade da igreja, porque eu reconheço que Deus é a verdade. E Ele deu à igreja a autoridade de dizer qual é a verdade a respeito da fé e da moral. Então eu tenho que entender isso. Caso contrário, tudo cai por terra. Então aqui no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. João 14, versículos de 1 a 6. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fora assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou também vós estejais, e vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se me conhecesseis,
também certamente conheceríeis meu Pai, desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Deus é a verdade. E é esse diálogo belíssimo, né, de Nosso Senhor com Pilatos, que é o capítulo 18, logo adiante. João, capítulo 18, versículos 33 a 38. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que to disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou o rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Ao invés de uma indagação vazia como a de Pilatos, né? Na realidade, que perguntou que é a verdade quando ela estava diante dele, né? Nós devemos de fato buscar a verdade, né? Buscar Deus em todas as coisas, concretamente, e crer na verdade quando nós a encontrarmos, buscar a verdade com honestidade e crer na verdade quando nós a encontrarmos. É essa a nossa busca. E saber, né? Saber que buscar a verdade é buscar Deus. Buscar Deus e a sua Santa Igreja. E aí a gente vem para o amor, né? No Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 16, nós veremos aqui como São João já vai falar do amor. João 3, versículo 16, naquele diálogo famoso de Nosso Senhor com Nicodemos. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Então, Deus é amor. Deus é puro amor. E aí na primeira carta de São João ele vai afirmar isto, né? Que Deus é amor. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 7. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 7 em diante. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado e enviado seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós é perfeito. Nisto é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois como ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento, que amar a Deus, ame também a seu irmão. Então Deus é amor. E aí a última pergunta é a pergunta que resume, a aula de hoje, as consequências de crer em um só Deus. O que comporta crer em um só Deus? Crer em Deus o único comporta conhecer sua grandeza e majestade, viver em ação de graças, confiar nele sempre, mesmo nas adversidades, reconhecer a unidade, a verdadeira dignidade de todos os homens, criados à imagem de Deus, usar corretamente as coisas criadas por Ele. É a pergunta 43 do catecismo. Do compêndio, perdão. Vamos ler essa parte lá no catecismo, que ela está um pouquinho mais desenvolvida. Deixa eu ver aqui qual é o parágrafo da pergunta. É o parágrafo... Deixa eu ver aqui. É o parágrafo 222. O alcance da fé no Deus único. As consequências de se crer em Deus. Isso é fundamental, porque não é crer de boca, é ter de fato fé, uma fé que se reflita na vida, na prática da vida. O alcance da fé no Deus único. Crer em Deus o único e amá-lo com todo o próprio ser tem enormes consequências para toda a nossa vida. Significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande e supera o nosso conhecimento. Jó, capítulo 36, versículo 26. Por isso Deus deve ser o primeiro a ser servido. Isso é uma citação de Santa Joana d'Arc, diz lá o rodapé. O primeiro a ser servido deve ser Deus. Significa viver em ação de graças. Se Deus é o único, tudo o que somos e tudo o que possuímos vem dele. Que tens que não tenhas recebido? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7.
Que retribuirei ao Senhor por todo o bem que me deu? Salmo 116, versículo 12. Então nós temos que ser gratos. Além de reconhecermos a grandeza e a majestade de Deus, adorar a Deus, nós temos que ser gratos por tudo que somos e por tudo que temos. Tudo vem de Deus, tudo é graça de Deus. Viver em ação de graças significa conhecer a unidade, a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles são feitos à sua imagem, à imagem de Deus. Gênesis 1, 27. Isso aqui é bem significativo, né? Hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas apoiam, por exemplo, o aborto, a eutanásia, um mundo cheio de maldade, de crime. Então, é fácil entender o porquê, né? As pessoas não têm fé, então naturalmente elas não reconhecem a dignidade, né? Aquilo que nós lemos na carta de São João. Quem tem fé, quem crê... Deixa eu avisar aqui que eu estou dando uma aula, gente. Desculpa, gente. Eu só concluí. Então, quem tem fé de fato, naturalmente reconhece a dignidade, a alta dignidade das pessoas. E o contrário, né, é verdadeiro. A pessoa que não tem fé, ela facilmente despreza o próximo, né? Como a gente vê no mundo de hoje. Significa usar corretamente as coisas criadas. A fé no Deus único nos leva a usar tudo que não é Ele na medida em que isso nos aproxima dEle, e a nos desapegarmos das coisas na medida em que nos desviam dEle, né? É interessante. Ai, gente, desculpa. Virou moda me ligar na aula. Então, esse ambientalismo ateu. As pessoas ligam pelo WhatsApp, que não dá para eu bloquear. Então, assim, são ambientalistas ateus, né? O que eles fazem? Eles idolatram a criação, né? Que não é um uso correto das coisas criadas, né? Usar corretamente das coisas criadas é evidente, não aquela depredação, né? Então, quando se refere, por exemplo, ao alimento, não é a gula, e também não é a depredação do ambiente de maneira alguma. Isso está errado mesmo, mas também não é a idolatria, né? Abraçar a árvore, né? Essas loucuras que nós vemos hoje, dizer que o ser humano é o problema, que tem que acabar com o ser humano no mundo, né? E a pessoa defende mais o ovo da tartaruga do que o ser humano no ventre da mãe, né? É isso que nós vemos hoje, essas loucuras, né? De pessoas que não têm fé. Então, o correto é um uso ordenado dos bens criados, né? E o homem, ele é chamado a governar a criação. Deus cria o homem para que ele administre, né, os bens criados. A gente vai ver isso quando a gente falar da criação, né? A partir, inclusive, do livro do Gênesis. E aqui tem uma citação belíssima de um santo suíço chamado São Nicolau de Flue, que ele diz o seguinte, é uma oração na realidade, né? Meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo o que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de vós. Meu Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim mesmo para doar-me por inteiro a vós. Então, um desapego de nós mesmos também é fundamental. Significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo na adversidade.
uma oração de Santa Teresa de Jesus, né, que também é chamada de Santa Teresa de Ávila, ou Teresona, né, porque tem também a Santa Teresinha do Menino Jesus, né, o expressa de maneira admirável: nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Isso é uma poesia, né? Porque as carmelitas, quando elas estão no Carmelo, né? Lá enclausuradas, elas são poetisas, né? Elas fazem muitas poesias. Então essa é uma poesia de Santa Teresa de Ávila, muito bela, que ela fala dessa paciência própria de quem tem fé. E aí a gente leu resumindo, né? E rezamos para finalizar a aula. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É preciso necessariamente que o Supremo seja único, isto é, sem igual. É essa citação que eu falei que elucida melhor essa questão do Deus, de Deus ter que ser único. É uma citação de Tertuliano, é um autor do primeiro milênio da história da Igreja. É preciso necessariamente que o Supremo seja único, isto é, sem igual. Se Deus não for único, não é Deus. A fé em Deus nos leva a nos voltarmos só para Ele, como nossa primeira origem, nosso fim último, a nada preferir nem substituí-lo por nada. Ao revelar-se, Deus permanece mistério inefável. Se o compreendesses, ele não seria Deus. Aí é uma citação do nosso pai, Santo Agostinho. Então Deus sempre será um mistério, isso é evidente, né? Não faz sentido nós querermos compreender Deus totalmente. Caso contrário, nós não seríamos criaturas e ele não seria Deus. Isso a gente vai perceber na próxima aula, quando nós falarmos do mistério da Santíssima Trindade. Nós compreenderemos melhor. O Deus de nossa fé revelou-se como aquele que é. Deu-se a conhecer como rico em bondade e fiel. Seu próprio ser é verdade e amor. Então, a próxima aula, eu até ia perguntar, vocês vão viajar no feriado? Porque no dia 17 eu vou fazer uma viagem, que eu vou dar uma palestra em São José dos Campos, no dia 17, que é sábado, eu vou dar uma palestra, dia 16 eu vou estar viajando, então a gente não vai ter aula no dia 16, então se a gente pudesse ter aula na próxima sexta, seria bom, porque para a gente não ficar 2 semanas sem aula, entendeu? Então, a princípio, então, a gente tem aula na próxima semana e a gente vai falar sobre o dogma da Santíssima Trindade, tá? É dia 9, isso? Dia 9. Dia 16 eu vou estar em viagem. Dia 8 a Gabriela vai faltar, vai emendar o colégio, né? As crianças vão emendar. Porque é a solenidade de Corpus Christi, aí não tem que... Aí tem que ser feriado mesmo, porque é feriado, né? Todos os dias santos de guarda deveriam ser feriado. Infelizmente não são. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Então, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.